Imagine perder tudo o que você construiu, tudo o que você amou, em um piscar de olhos. Imagine ter seus 60 anos, com a vida que conhecia desfeita e o futuro pintado de incerteza. A maioria desistiria, a maioria se entregaria à dor. Mas esta não é a história da maioria. Esta é a história de Antônio, um homem que no auge da sua idade se viu sem nada e que, com a força de um espírito inquebrantável, provou que a idade é apenas um número e que a verdadeira vitória reside na capacidade de recomeçar. Fique conosco até o final, essa história vai te surpreender. Se inscreva em nosso canal, deixe a sua curtida no vídeo e comente de qual cidade está nos assistindo. Antônio sempre foi um homem de raízes profundas. Desde jovem, ele tinha um propósito claro: construir uma vida sólida, pautada em valores de trabalho duro, honestidade e amor à família. Cresceu em uma pequena cidade do interior, onde a terra fértil e o trabalho manual eram as bases da existência. Com as mãos calejadas pela lida, Antônio construiu um negócio próspero de marcenaria, renomado pela qualidade e beleza de seus móveis. Seus armários eram mais do que peças de madeira. Eram obras de arte que contavam histórias. Ele casou-se com Sofia, sua companheira de vida, o alicerce da sua existência. Juntos criaram 3 filhos que cresceram vendo o exemplo de dedicação e união dos pais. A casa deles era um refúgio de amor e risos, sempre cheia, sempre acolhedora. Antônio passava as tardes na marcenaria, o cheiro de madeira fresca era seu perfume, o som das ferramentas sua sinfonia. À noite voltava para o abraço de Sofia, para as conversas à mesa farta, para as brincadeiras com os netos que chegavam com o tempo. A vida de Antônio era um quadro de tranquilidade e abundância. Ele via o fruto do seu trabalho em cada canto de sua cidade, nas casas dos amigos que mobiliou, nas doações para a igreja local, no sorriso de sua família. Ele havia poupado com sabedoria, investindo em terras e em uma pequena poupança que garantia um futuro tranquilo. Aos 60 anos, Antônio era um homem realizado. Seus cabelos grisalhos e as rugas em seu rosto eram marcas de uma vida bem vivida, cheia de propósito. Ele imaginava passar o resto dos seus dias vendo seus netos crescerem, desfrutando da paz do seu lar e da companhia de sua amada Sofia. A tempestade, no entanto, não avisou que viria. Ela se formou silenciosamente nos bastidores da economia global, longe da tranquilidade da sua pequena cidade. Um investimento que Antônio fizera, aconselhado por um antigo amigo que se tornou um corretor de sucesso, parecia promissor demais para ser verdade. As promessas de retornos exorbitantes, a garantia de segurança, tudo soava como o paraíso para a aposentadoria. Antônio, um homem de fé e confiança, colocou grande parte de suas economias naquele fundo. Não por ganância, mas para garantir um legado ainda maior para sua família, para ter a certeza de que Sofia e seus filhos estariam sempre bem. A crise financeira que se seguiu foi devastadora. O fundo de investimento, que parecia tão sólido, era na verdade uma pirâmide. Em poucas semanas, a notícia chegou. O investimento de Antônio havia evaporado. Não havia mais nada. Todas as suas economias, as economias de uma vida inteira de trabalho árduo, desapareceram como fumaça. Ainda atordoado pela notícia, outra tragédia o atingiu, ainda mais cruel. Sofia, sua amada Sofia, que vinha lutando contra uma doença silenciosa há alguns anos, teve uma recaída devastadora. O estresse e o choque da perda financeira agravaram sua condição. Antônio, dilacerado pela dor, viu sua companheira de 40 anos partir, levando consigo uma parte de sua alma. Ela se foi em uma tarde chuvosa, com a mão de Antônio na dela, um último olhar de amor e tristeza em seus olhos. Em questão de meses, Antônio perdeu tudo, suas economias, seu negócio, que não suportou a crise e a ausência do seu líder, e mais importante, a mulher de sua vida. A casa, antes cheia de risos e calor, tornou-se um eco de vazio e solidão. Aos 60 anos, Antônio estava quebrado, não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Ele se viu sentado no chão da sua marcenaria vazia, o cheiro de madeira agora um lembrete amargo do que ele havia perdido. Os filhos tentaram ajudar,
ofereceram apoio financeiro, um lugar para morar. Mas Antônio, com seu orgulho ferido e sua alma em luto, recusou. Ele precisava de espaço para entender o que havia acontecido, para chorar suas perdas em silêncio. Ele sentia-se um fracasso, um peso para os outros. As noites eram longas, preenchidas por insônia e pela lembrança dos olhos de Sofia. Os dias se arrastavam em uma névoa de dor. Antônio caminhava pela sua casa vazia, tocando os móveis que ele mesmo havia construído, cada peça um fantasma de um passado feliz. A marcenaria, antes seu refúgio, agora era um mausoléu de sonhos desfeitos. O cheiro de cedro e pinho, que antes o inspirava, agora apenas o lembrava de tudo o que ele havia. Pessoal, pausa rapidinho na história. Fechamos uma parceria aqui no canal com o NutraCarflex. Ele tem ajudado muita gente a aliviar dores nas articulações, joelho, coluna, ombros. Se você sofre com isso, vale a pena conhecer sem compromisso. Link na descrição e no comentário fixado. Obrigado por todo o apoio. Perdido. Ele se afastou dos amigos, das reuniões na praça. Não tinha mais histórias para contar, apenas a vergonha e a dor que o consumiam. A alegria de viver havia se esvair. O homem forte, o pilar da comunidade, era agora uma sombra de si mesmo, encurvado sob o peso da tristeza. Seus filhos, embora compreensivos, sentiam a distância que ele impunha, a barreira de dor que ele construíra ao seu redor. Em uma tarde particularmente sombria, chuvosa, ele estava sentado em sua velha poltrona na sala de estar olhando para a chuva que batia na janela. A casa estava fria e úmida. Ele sentia o peso da idade, das perdas, da solidão. Uma onda de desespero o atingiu, mais forte do que nunca. O que restava? Qual era o sentido de continuar? Seus olhos, sem foco, pousaram em uma pequena caixa de madeira sobre a mesa de centro. Ele mesmo a havia feito, há muitos anos, como um presente para Sofia. Dentro havia algumas cartas antigas, fotos desbotadas e um pequeno bilhete de Sofia. Com as mãos trêmulas, ele abriu a caixa. As fotos mostravam ele e Sofia jovens, sorrindo, cheios de planos. As cartas falavam de sonhos, de construir um futuro juntos. Então, ele encontrou o bilhete, uma pequena folha de papel amarelado com a caligrafia elegante de Sofia. Era uma mensagem que ela havia deixado em seu avental, um dia após ele ter expressado um medo sobre um pequeno fracasso em seu negócio, muitos anos atrás. Meu amor, lia o bilhete, o valor de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele é capaz de reconstruir. A vida nos derruba, sim, mas a verdadeira força está em levantar de novo. Não importa quantas vezes seja preciso. Você é meu maior recomeço, todos os dias. As palavras de Sofia, vindas do passado, atingiram Antônio como um raio, uma faísca, uma chama tênue em meio às cinzas do seu desespero. Sofia sempre acreditou nele. Ela sempre o encorajou a se levantar. Ela era a sua força. E mesmo agora, do outro lado da vida, ela continuava a ser. Ele apertou o bilhete contra o peito. As lágrimas que vieram agora não eram apenas de tristeza, mas de uma nova emoção, a coragem. A promessa de que ele não se renderia, que ele honraria a memória de Sofia, reconstruindo não apenas sua vida, mas o seu espírito. O primeiro passo foi o mais difícil. O desespero não se vai de uma hora para outra, mas a faísca da memória de Sofia acendeu uma pequena luz. Antônio começou arrumando a casa, varrendo a poeira que se acumulava, abrindo as janelas para que o sol entrasse. Era um ato simbólico de limpar a alma. Ele visitou seus filhos, algo que não fazia há meses, e desta vez ele aceitou a ajuda deles. Não a financeira, mas o apoio emocional. Eles o abraçaram, choraram juntos e ofereceram ouvidos atentos. Antônio não estava mais sozinho. Um dia, enquanto olhava para a sua marcenaria vazia, a ideia surgiu. Ele não tinha dinheiro para comprar madeira nova para repor as ferramentas perdidas. Mas ele ainda tinha as suas mãos, a sua experiência e uma paixão pela madeira que nenhum infortúnio podia apagar.
Havia um velho celeiro nos fundos da sua propriedade, que ele usava para guardar tralhas. Estava caindo aos pedaços, mas ali ele encontrou madeiras velhas, tábuas de demolição, pedaços esquecidos de outros tempos. Eram materiais que ninguém queria, considerados lixo. Antônio começou a trabalhar. No início, era um esforço doloroso. Cada martelada, cada corte trazia lembranças. Mas, pouco a pouco, o cheiro da madeira voltou a ser reconfortante. Ele lixava, cortava, colava, transformando pedaços de lixo em pequenas obras de arte. Começou a criar objetos decorativos, pequenos móveis com um estilo rústico que contavam a história da madeira reciclada. Cada peça era feita com um cuidado meticuloso, uma oração silenciosa a Sofia. Seus netos, curiosos, começaram a visitá-lo na nova e improvisada oficina. Ele os ensinava os segredos da madeira, a beleza de transformar algo velho em novo. Eles se tornaram seus pequenos aprendizes, e o riso voltou a preencher o celeiro. Aqueles momentos ensinando seus netos eram o seu novo bálsamo. Um dia, sua neta mais velha, Mariana, que morava na capital, viu os objetos que ele estava fazendo. "Vovô, isso é lindo, é sustentável, é único. O senhor precisa vender isso." Antônio hesitou. Vendido? Quem compraria? Ele, o grande marceneiro que faliu. Mas Mariana era insistente. Ela tirou fotos, criou uma pequena página em uma rede social e começou a postar. Para a surpresa de Antônio, os pedidos começaram a surgir. Pequenos no início, de amigos e conhecidos que se solidarizavam com sua história. Mas logo a demanda cresceu. Pessoas de outras cidades se interessavam pela arte da madeira reciclada do seu Antônio. Eles amavam a história por trás das peças, a história de recomeço. Antônio, aos 63 anos, estava de volta ao jogo, não com uma marcenaria gigante, mas com uma pequena oficina no celeiro, fazendo móveis e objetos artesanais a partir de madeira reciclada. Ele não era mais o Antônio rico de antes, mas era o Antônio feliz, realizado. O brilho nos seus olhos havia retornado. Ele contratou alguns jovens da cidade que estavam desempregados, ensinando-lhes a arte de trabalhar com a madeira e, mais importante, a arte de não desistir. Sua oficina se tornou um ponto de encontro, de aprendizado e de esperança. Ele dava palestras em escolas, contando sua história, incentivando os jovens a nunca se darem por vencidos, a encontrarem um propósito, não importando a idade ou as adversidades. Aos poucos, a velha casa de Antônio voltou a ter vida. Não a mesma vida de antes, mas uma nova, vibrante, cheia de novos sonhos. Ele reinvestia seus lucros na oficina, comprando novas ferramentas, expandindo o espaço. A história de Antônio se espalhou. Ele foi convidado para programas de televisão regionais, para reportagens em jornais. Ele era o exemplo vivo de que nunca é tarde. Sua história, que começou com a perda de tudo, culminou em uma inspiração para muitos. Ele não apenas reconstruiu sua vida financeira, mas também a sua autoestima, a sua fé na vida e a sua capacidade de impactar positivamente as pessoas ao seu redor. Antônio nunca esqueceu Sofia. Cada peça que ele criava era uma homenagem a ela, às suas palavras de encorajamento. O pequeno bilhete dela, agora emoldurado, ficava em sua bancada, um lembrete constante de que a vida é sobre reconstruir. Ele visitava o túmulo de Sofia regularmente, contava-lhe as novidades, a chamava de sua estrela guia. Com o tempo, ele conheceu uma senhora doce e gentil, chamada Helena, uma viúva que admirava sua história e seu trabalho. Eles encontraram um companheirismo mútuo, um carinho maduro que trouxe uma nova camada de alegria à vida de Antônio, sem nunca apagar a memória de Sofia. Ele havia encontrado um novo amor, mas o amor por Sofia permanecia, como uma fundação sagrada. Aos 70 anos, Antônio estava mais ativo e feliz do que nunca. Sua oficina no celeiro era um sucesso. Suas peças eram desejadas em todo o país. Seus filhos e netos tinham orgulho dele. Ele era a prova viva de que a idade é apenas um número e que a verdadeira volta por cima acontece quando o espírito se recusa a ser quebrado,
e a alma encontra a coragem para florescer novamente, não importa as cicatrizes. A vida de Antônio é um testemunho da força inabalável do espírito humano. Ele perdeu tudo, mas encontrou algo ainda mais valioso: a capacidade de recomeçar, de se reinventar, de inspirar. Sua história nos mostra que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas na forma como nos levantamos depois de cair. E você já teve a sua volta por cima? Qual foi o seu maior recomeço? Se a história de Antônio tocou seu coração e te deu uma nova esperança, deixe um gostei neste vídeo e inscreva-se no canal Contos da Alma para não perder mais histórias emocionantes e inspiradoras como esta. Compartilhe nos comentários. Qual foi a sua maior volta por cima? Ou de quem você conhece que se reinventou depois de uma grande perda? Sua experiência pode inspirar muitas outras pessoas.